Peraí, Rezinha. Gente, acho que entrou. Peraí, Renata. Vamos ver se as pessoas... Eba! Rê! Então, peraí. Será que tá muito claro, gente? Eu tô achando... Boa noite, gente. Todo mundo que tá entrando. Oiê! Oi, Rê! Conseguimos, Rê! Conseguimos! Tudo certo aí? Tudo bem, e aí? Também, Rê, tudo certo. Coloquei a minha produtora, Mari, não tá aqui a Maria Cláudia, mas eu segui todas as recomendações dela, então acho que agora vai funcionar. Tomara, né? A gente com a tecnologia não é muito, Ai, Rê, muito eu sou um fácil. desastre, Rê, mas eu tô melhorando, eu tô melhorando. Ah, Rê, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigado por você participar comigo nessa. Na eu que verdade, você é a terceira profissional, super profissional que eu chamo. E é muito bacana a gente fazer essa caminhada quando a gente tem gente legal por perto. Então, muito obrigada. Eu queria começar agradecendo, Rê. linda, eu que agradeço muito, porque você é uma pessoa que eu sempre gostei e agora estou podendo acompanhar a sua jornada, que eu acho que está sendo lindo de ver, quando se transformou Obrigada. em aprendizado tudo que você passou, né? E eu super Exato, Rê. agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu adoro você, adoro conversar sobre essas coisas, Vai então ser uma vai ser delícia. muito gostoso. Ô, Muito Rê, obrigada. vamos começar falando um pouquinho de você, do teu trabalho? Vamos. Aí eu falo um pouquinho de mim e a gente começa. Então, assim, passa um tempo depois, ou a gente começa a idealizar, começa assim, a só lembrar das coisas boas e sentir saudade e ficar presa a isso. E aí o ex fica incompatível com qualquer outro que vier aparecer. Fica. Ou a gente fica com muito ódio, ainda, né, persiste raiva e tal, e só vê os defeitos, o que também não é bom, porque de qualquer jeito a gente acaba que não consegue separar, fechar a página para partir para outra. Então o E sempre vai ser o parâmetro para o próximo, e não pode. A gente tem Exato. que elaborar isso Não. também, porque senão é mais um indício que a gente pode repetir os problemas aí no próximo relacionamento, né? O que mais? Eu tenho uma colinha aqui para lembrar. Vai, É, uma fica coisa que eu. tranquila. Oi? Fica tranquila, Rê. Uma coisa que eu acho bem importante é a gente tentar, né? Acho que depois de um tempo de término, praticar a gratidão. E aí é o quê? Eu sei que parece difícil, é uma coisa assim que você fala, quê? Como agradecer, né? Mas assim, é procurar de coração enxergar alguma coisa que você Boa. agradece, pelo qual você agradece nesse relacionamento, ou que o ex, né? Você agradece a ele. Total. Então, assim, se tiver filhos, vamos agradecer por ele ter me dado esse filho. Porque se não fosse ele, eu não teria esse filho, né? Então, Perfeito. assim, ou até mesmo os aprendizados que a gente teve com esse, com esse relacionamento, mesmo que ele tenha sido super sacana, entendeu? Então, assim, é praticar isso, porque através disso a gente vai começar a mudar a visão, mudar a perspectiva, e isso vai ajudar a gente a mudar a vibração e também começar a superar, porque a gente vai falar assim, bom, eu acho que terminou também porque eu aprendi o que eu tinha que aprender, né? Assim, Fechou o porque ciclo, né? É isso. exatamente. E outra coisa é também a perdoar, né? A perdoar ele por qualquer coisa que ele tenha feito, ou pelo término do relacionamento, e a se perdoar pelo término também, né? Então, assim, porque essa história do perdão é mais como uma forma de libertação da gente para com a questão, né? Para com Sim. eles e tal. Então, assim, essas duas coisas são muito importantes, são muito fortes e muito difíceis, principalmente no começo, né? Que se a gente tá ainda no início, ainda tá com a ferida muito aberta, No mas auge é da uma dor, coisa. né? Não, é uma coisa inadmissível no auge da dor, mas é uma coisa que é Sim, necessária em algum momento para ir fechando esse ciclo de verdade, né? Então, concordo. como você falou, tem a rede de apoio, que é importante a gente contar. E essa hora, talvez, de você reavaliar seus amigos. Desculpa. Então, rever quem que fica, quem que vai, quem que tem a ver com seus valores agora, né? Sendo que você já mudou. E que te apoiem de verdade. E não que te julguem por trás, né? Porque muita gente fala, ah, coitado, mas nossa, hein? Então, assim, a gente tem que
e lapidando mesmo. E se possível também, ter modelos de pessoas que já passaram pelo que você passou, né? Para te darem um norte, assim, e te mostrarem, ó, vai passar. Acontece, né? Concordo. Você vai sobreviver. Eu passei por isso. Ninguém morre, ninguém Não, morre. não. A gente não morre de amor, né? Não, não. Como você disse. Então, fale. Rê, sabe o que eu ia falar? É. As meninas também perguntam muito, porque tudo isso que você falou, eu achei que você deu dicas excelentes, especialmente da história do perdão e da gratidão. E mesmo que o perdão não venha de imediato, nem a gratidão venha de imediato, Sim. que muitas vezes você precisa de mais tempo para elaborar tudo isso. Precisa. E para chegar nesse nível, né, de civilidade e tudo mais. Quando tem crianças envolvidas, é isso que eu queria, porque você já trabalhou com criança, trabalha com criança. Sim. Eu te conheci dando aula, que era uma excelente professora. Então, você sabe do que eu tô falando. A gente vê o sofrimento das crianças em sala de aula. Sim. Eu, por uma ironia do destino, ou por um feeling já que eu tinha, e não sei se já tinha alguma coisa dentro de mim, eu sempre me solidarizei muito com crianças de pais separados. Sim. Sempre me tocou de uma maneira especial, até hoje me toca, eu tento dar uma atenção quando eu sei que a criança está passando por aquilo. É uma dor que sempre mexeu comigo. Eu acho que estava guardado aqui, não sei. Eu tinha alguma conexão com elas hoje eu sei o porquê. E aí, quando aconteceu comigo, eu lembro que eu tinha essa frase muito clara comigo. Eu falava para mim e para minha mãe, para quem vivia comigo. Eu falava, o estrago vai parar em mim. O estrago não vai parar no Tom. Então, eu meio que, desde o começo, eu meio que assumi uma postura de uma muralha mesmo, em que as maiores bombas, teve o custo, tá? Tem o custo disso, mas eu ainda acho que o custo é muito mais justo eu, que tenho 39 anos, do que o meu pequeno, que na época, enfim, era um bebê. E é muito difícil, tem muita gente que se atrapalha nisso, que não consegue colocar essas coisas em gavetas separadas. E tem que ser gaveta separada, não dá para ser na mesma gaveta. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Rê? Sim, eu acho que a sua postura é excelente, assim, né? É exatamente o que a gente busca e orienta os pais na terapia. Desculpa, eu tô com muita tosse hoje. Imagina, Rê! O mundo tá com essa tosse, Rê. E aí, fica tranquila. E assim, é bem exatamente isso, como você falou. É um preço que os pais, né, você paga, mas que, na verdade, quem tem que pagar são os pais, porque a separação é deles, não é no filho, né? E é bem isso. E o estrago para as crianças é muito grande se a gente não preserva, não protege, que é o que você sempre fala também, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a criança, ela é muito sensível, muito atenta, e ela vai percebendo o que se passa à volta dela, às vezes antes mesmo de acontecer, tá? A gente vê isso muito em consultório. Então, ela já vai dando indícios de que tá alguma coisa de errada. Às vezes a gente percebe até pela criança, por exemplo, uma mãe que engravidou, a criança já dando sinais e a mãe nem sabe ainda. Eles percebem antes, né? Eles percebem antes. Percebem. Eles leem, né, nas entrelinhas. Eles ainda são, ainda mais conforme a idade, eles são ainda muito ligados, né, com a intuição, enfim. Então, eles têm esse senso muito forte. E eles percebem quando o casal tá desarranjado ali, alguma coisa tá acontecendo. Então, eu imagino assim, né? Para o casal já é super difícil lidar com isso. Quando tem filho, é em dobro, porque eles têm que lidar com problemas deles e cuidar dos filhos, preservar os filhos. Então, é muito trabalhoso mesmo. E assim, tem que tomar cuidado com isso, que as crianças já vão sentindo e elas vão demonstrando através de comportamentos que podem acontecer, por exemplo, de mudança de comportamento na escola, né? Então você vê muito, né, tá? A gente na escola vê agressividade, a criança de repente ficou agressiva, começou a ficar ou chorosa, crise de birra, manha, raiva, agressão com os pais, né? Assim,
muda, alguma coisa que é mais frequente que não tinha. Ou mesmo dores. Ai, Dani. Sintomas. Vai falando, Rê, que eu tô vendo as pessoas que estão sorrindo. Vai falando. Sintomas de coisas mesmo físicas, dor de barriga direto e tal. Então, assim, coisas que elas vão apresentando. E a gente tem que ficar atento e tem que começar a cuidar disso. A abrir um espaço para que a criança consiga ir expressando isso de alguma forma em casa, né? Então, assim, não tratar isso como problema, para brigar, para falar, ai, menino, dor de barriga de novo, então, né, você tá... Então, assim, claro que a gente vai ter que olhar para isso e colocar, né, regras, ou enfim, mas a gente não pode tratar como problema, a gente tem que lembrar que é um pedido de ajuda, né? Outra coisa, assim, continuar, assim, a gente tem que continuar a educação que a gente sempre dava, tá? Não é porque a gente tá se separando, muitos pais pensam assim, né? Poxa, eu vou poupar meu filho, ele tá sofrendo, eu tô vendo. Então, vamos liberar, vamos dormir mais tarde. Coisas que saem da rotina da criança, que não é normal. Então, isso é um erro que os pais fazem, porque é como se fosse uma compensação do que tá acontecendo comigo, para amenizar. Só que para criança, a gente tem que manter as regras da casa. A rotina de casa, exatamente. Porque para ela, senão vai ser mais uma disruptura. Vai ser, meu Deus, né? Agora tudo caiu, caos. Porque além de estar acontecendo uma coisa com os meus pais, agora, ainda estou perdendo o meu limite, né? Meu parâmetro aqui do que fazer, do meu horário, enfim. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Olhar para essas coisas, continuar o máximo possível com a rotina da criança, né? Com os cuidados com a criança, tudo. E lembrar que, dependendo da idade, ela pode sofrer mais ou menos, apresentar, né, essas características, porque é de acordo com o entendimento que ela consegue ter da situação. E aí, é importante a gente conversar com essa criança. Mas a gente só vai conversar quando a gente já tiver a situação resolvida, definida, né? Definida, super madura entre o casal, de que assim, vai ser isso, a gente vai se separar mesmo, sabe? E não tem volta, exatamente. Que não dá pra ficar indo, voltando, indo, voltando. Não dá, gente. E não dá. Neymar e Bruna Marquezine, só eles. Não, e não dá. Que não dá, né? Exatamente. E não dá pra falar pra criança toda hora, ó, eu acho que papai e mamãe vão separar. Não, a gente tá bem. Não dá. Se for para fazer, vai falar para a criança só no fim, de acordo com a idade dela, com a linguagem dela, com o que ela entende. E assim, não é para falar contando detalhe, de jeito nenhum, contando o que aconteceu. É assim, papai e mamãe vão morar cada um na sua casa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer, que aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa história de alienação parental, né? Assim, bom, coisas que não podemos fazer, né? Contar detalhes. Né? Dividir as emoções, as tristezas, as com as dores. Exato. Filho não é psicólogo, filho não tem maturidade para isso. A gente não deve, a gente tem que preservar. Eles não precisam saber nada. Não precisam sentir a dor dos pais. Eles já vão estar sentindo. Mas a gente não pode colocar esse peso nas costas deles. Né? Então, assim, não tem que ouvir brigas, discussões, gritarias. De jeito nenhum. Isso separando ou não, não precisa ouvir, né? É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não, e pro filho é muito complicado, porque ele ama aquela mãe, ele ama aquele pai. Então, a sua relação, aí você vai ter uma relação diferente com ex-mulher, ex-marido e filhos. Mas a criança não, a criança ama aqueles... São dois pilares na vida da criança, né? Então você não pode pedir, exigir ou fazer com que ele se sinta... obrigado a decidir algo, a tomar um partido, exato, tomar um lado. De jeito nenhum, assim. Para a criança é a morte, é aniquilamento, assim, é uma cisão até da identidade da criança, porque a criança tem... A gente tem que lembrar que a criança é 50% um lado, 50% o outro. De gênio, de tudo. De amor. Ela ama os dois. E você não pode exigir da criança um posicionamento, né? E assim, às vezes a gente pensa que a gente não tá fazendo nada disso. Não tá exigindo, porque a gente não tá falando, não tá pedindo. Mas quando você começa ai, mamãe tá triste hoje, briguei com o papai. Você já tá fazendo a criança se posicionar. Isso é o começo da alienação parental. Porque você já tá fazendo com que a criança comece a ficar mal. A tomar um partido, né, Rê, também, né? Exatamente. Concordo. Comece a sentir mal, né, por você. E assim, a criança, ela vai querer salvar os pais, né? Quando ela vê os pais chorando,
tristes, alguma coisa, o Sofrendo. sentimento dela é assim, eu preciso salvar, preciso alegrar o meu pai e minha mãe. Isso, gente, de qualquer idade, tá? E é claro que, assim, a criança muito pequena não tem essa consciência, mas ela sente isso. Então, ela vai brincar, ela vai chamar atenção, ela vai ser chata. Pai, mãe, olha aqui. Tudo para te tirar daquela situação. Então, assim, ela vai se sentir responsável pelo que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é importante, assim, demais, respeitar o tempo da criança, assim como o nosso, de fazer o luto, de elaborar isso, de entender. E a criança, ela é mais concreta, ela vai mostrar muito mais como ela está sofrendo através dos sintomas, através desses comportamentos diferentes. Então, até é mais difícil, mas é mais fácil também, da gente saber quanto e como ela está elaborando, tá? Mas assim, deixar muito claro o nosso amor pelos nossos filhos, né? O lugar que eles têm na nossa vida, o pai e a mãe têm que fazer isso, né? E assim, que eles sempre terão esse lugar, que nada vai mudar na vida deles, né? E que a culpa não é deles. Isso é uma coisa muito importante, muito, porque a gente vê no A Dani acabou de falar, a gente tem um comentário da Dani falando que criança se sente culpada, né? Exatamente. Porque ela pode se sentir culpada daquele rompimento, né, entre pai e mãe. Sente. A gente vê muito isso em consultório. Inconscientemente, a fantasia da criança sempre é que a culpa é dela. Porque ela pensa assim. E a gente vê, às vezes tem fala assim, que é assim. Vocês estão brigando porque eu fui teimosa, né? Sabe? Uma coisa nada a ver. Dá uma peninha e você fala. É isso. A fantasia da criança é assim. Eu fiz alguma coisa de errado. Eu fui teimosa. Eu desobedeci. Ou adolescente. Nossa, porque eu dei muito trabalho. Sabe? Então, assim, tem essa fantasia. E a gente tem que olhar para isso, fazer com que a criança se expresse. Geralmente isso vai acontecer no psicólogo mesmo, né? Mas assim, o pai e a mãe podem fazer isso falando, filho, a gente tá aqui se separando, contar para a criança, né, para o filho, qual vai ser a rotina. Isso é importante falar para ele, né? O que vai mudar na vida dele. Então, assim, ó, você vai permanecer no mesmo colégio, mas você vai ter agora 2 casas, você vai ver o papai e mamãe de tanto tempo. Enfim, essas coisas é importante falar. Mas, assim, garantir isso nessa fala e o tempo inteiro. Não é culpa de vocês. É uma coisa que o papai e a mamãe decidiram. A gente se gosta, é amigo, mas a gente não vai mais namorar, né? Então, assim, é muito importante isso.